Bom dia, shalom, shalom, tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje, madrugada do dia 26 de maio por aqui, terça-feira, aqui no nosso devocional, Meu Doce Bom Dia com Jesus, aqui no nosso canal Meu Doce Aconchego. Para quem não me conhece, eu sou a Anne, trazendo aqui para você mas uma porção da palavra do Senhor aqui, todos os dias, aqui no nosso canal, às 5 horas da manhã. Hoje eu continuo aqui na palavra do Senhor, meditando aqui na palavra do Senhor, no livro de Samuel, de 1 Samuel, quando o povo de Israel pede por um rei. Acho que foi no domingo que eu trouxe aqui, quando eles pedem por um rei. E a reflexão foi que muitas vezes, nós confiamos de querer as coisas da mão das pessoas, confiando mais de ter as coisas de alguém do que do Senhor, receber algo das pessoas e não do Senhor. Então, hoje aqui eu trago aqui, compartilhando com vocês na meditação da palavra, nós vemos que apesar de que o povo, aqui na sequência da história, aqui o povo, eles são oprimidos aqui pelos amonitas, e os amonitas falam para eles, que eles vão ter que tirar o olho direito deles, eles ficam com muito medo e choram até que o Senhor, dá coragem para Saul e eles reúnem o povo e derrotam os amonitas. Então o Senhor, com essa atitude, o Senhor estabelece o reinado de Saul. Então eles se reúnem todos ali em Gilgal, Deixa eu só conferir aqui mesmo, exatamente em Gilgal. E ali Samuel, ele se despede do seu posto de juiz, Porque ali Samuel fazia o papel de juiz, de profeta, e era mais uma coisa que eu esqueci agora, Mas aqui Samuel ele se retira do posto de juiz, ele e seus filhos, e entrega tudo para Saul. E então ele faz uma declaração. Ele fala que o Senhor, enviou, ele vem contando a história, falando que o Senhor tinha enviado, tirado o povo do Egito, e falando tudo que Deus tinha feito ao longo dos anos pelo povo de Israel. Então ele fala assim, lá no versículo 16 ele fala assim, no versículo 14 o Senhor fala assim, agora, se temerem servir ao Senhor, derem ouvido à sua voz e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês como seu rei mostrarão que reconhecem que o Senhor é o seu Deus. Mas, se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez com seus antepassados. Ou seja, eles escolheram um rei, porque eles estavam fazendo tudo errado, as coisas davam errado para eles, então eles acharam que, escolhe para nós um rei aí, sobre nós,
porque, né, não queremos mais Deus sobre nós, queremos agora um rei sobre nós. Então eles acharam que agora com o rei tudo ia dar certo, mas aqui ficou muito claro para eles que se eles não fizessem o que era para fazer, não adiantava ter um rei, que eles iam continuar exatamente na mesma situação. A diferença é que agora eles não iam ter Deus cuidando deles, porque agora eles optaram por ter um homem sobre eles. E agora eles não teriam mais Deus cuidando deles, que agora eles tinham trocado o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que era aquele que cuidava deles em todos os sentidos. Eles tinham trocado simplesmente um Deus por um simples homem. E se esse homem não obedecesse a Deus, eles iam continuar na mesma situação. E agora sem ter a quem recorrer. Porque agora quem eles iriam recorrer agora? A um homem que era igualzinho a eles? Então o Senhor fala assim: agora fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Samuel falou para eles: pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva fortes hoje. Assim vocês reconhecerão quão grande foi a sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia. Todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Disseram a Samuel: ore ao Senhor, seu Deus. Olhe como o povo era incrédulo. Seu Deus, em favor dos seus servos, ou morreremos, pois todas as nossas faltas acrescentamos ao pecado de pedir um rei. Não tenham medo, disse Samuel, certamente agirão mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desviem dele para adorar deuses sem valor, que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará o seu povo, pois isso traria desonra para o seu próprio nome, seu grande nome. Pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo. Quanto a mim, Samuel dizendo, não pecarei contra o Senhor deixando de orar por vocês, porque apesar dele ter deixado o posto de juiz, ele continuava sendo o líder espiritual deles, né? Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. Mas se continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos. Então, aqui fica claro, muito claro que tanto eles quanto nós, se nós nos afastarmos do Senhor, a Bíblia deixa muito claro, né, o fim daqueles que se afastam do Senhor, qual é o nosso fim, né? Mas aqui fica claro que nada dava certo para eles porque eles se desviavam do caminho. Aqui Samuel fala qual que é o pecado deles. Vocês se desviam dele para adorar deuses sem valor que nada podem ajudar. Eles são completamente inúteis. Hoje em dia, a gente vai atrás de tanta coisa. As pessoas acham que é só adorar ídolos, né? Porque naquela época existia muitos ídolos, muitos deuses, literalmente deuses, muitas estatuetas, e não era só estatuetas de formato humano, era bicho, era um monte de coisa, mistura de animal com humano, era muitos tipos de deuses, né?
Mas hoje em dia as pessoas endeusam pessoas, coisas, bens materiais, muitas coisas que hoje em dia ocupam o lugar de Deus. É trabalho, é pessoa, é atividades, é televisão, é academia, é comida, é filho, é marido, é cantor, é ator. São muitas coisas que entram no lugar de Deus na nossa vida hoje em dia. Então, todas essas coisas, né, que tomam o lugar de Deus na nossa vida, que entram no lugar da nossa vida, de Deus na nossa vida, são coisas que podem tirar a nossa salvação e podem nos afastar de Deus. E daí a gente acaba que o Senhor vem, leva a igreja dele e a gente fica. Porque no nosso coração o Senhor não era o rei. Não era ele que estava no trono do nosso coração. Eram as outras coisas. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Quem é que está no trono do nosso coração? É o Senhor? Nós temos certeza que é o Senhor que está no trono do nosso coração? É Ele que vem à nossa mente, o primeiro que está no nosso... Ele é o nosso primeiro pensamento do dia, Ele é o primeiro pensamento, o último pensamento do dia. É Ele quem está na nossa mente ao longo do nosso dia, porque tem que ser. Se não é, Ele tem que ser. Ele tem que ser o amor da nossa vida. O Senhor tem que ser aquele que não sai da nossa mente. O Senhor tem que ser o amor da nossa vida, aquele que não sai da nossa mente, que está na nossa mente o dia todo. A nossa maior paixão. O Senhor tem que estar na nossa cabeça, o nosso pensamento o tempo todo. Ele tem que ser o maioral na nossa vida, na nossa mente, sabe? Então, se tem outra coisa ocupando a nossa mente, outra pessoa, outra coisa ocupando a nossa mente, o nosso pensamento, a gente tem que começar a pensar sobre isso. Porque o Senhor não aceita que outra coisa tome o lugar na nossa vida. Porque ou o Senhor é o primeiro na nossa vida, ou simplesmente quando Ele voltar, a gente vai ficar. Entende? Porque por que Ele vai levar com Ele uma pessoa que não priorizou Ele? É simples assim, gente. E não vai ter choro nem vela, não vai ter aquela, ai Senhor, mas eu fiz isso, ai Senhor, mas eu fiz aquilo. A Bíblia é muito clara sobre isso. O Senhor vai falar, eu não te conheço. E vai ser assim. A Bíblia fala sobre isso. Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquele outro, e o Senhor vai falar, eu não te conheço. Então, a gente precisa priorizar o Senhor na nossa vida. Sabe, a gente precisa, se a gente, né, caiu nesse erro, né, de colocar outras coisas na frente dele na nossa vida, a gente precisa rever os nossos conceitos, a gente precisa rever a nossa vida, as nossas prioridades na nossa vida. Quem é a nossa prioridade na nossa vida? Quem está sendo a nossa prioridade? Sabe? E o que eu digo assim, claro, gente, a gente tem as nossas, a nossa família, nós temos as nossas coisas para fazer, os nossos filhos, temos as nossas preocupações diárias. Sim, é claro que temos, eu não estou falando disso, tá? E o Senhor, é claro que Ele se preocupa com as nossas coisas também, sabe? Mas eu digo assim, no dia a dia, lógico que a gente tem as nossas coisas para fazer, mas quando você tá assim, que você já resolveu tuas coisas, tá tudo encaminhado, a tua mente tá lá
e o teu pensamento, sabe aquele outro pensamento que tá ali na tua caixinha do nada? Quem é que tá lá na tua caixinha do nada? O Senhor. Aquele pensamento que escapou, qual é o teu pensamento que escapou? É o Senhor, tá conversando com Ele, tá batendo um papinho com Ele, sabe? É isso, esse tempinho. Quando escapou esse pensamento, tá nele, sabe? Ele é a sua prioridade sempre. Então, pense sobre isso, reavalie a sua vida. Quem tem sido a prioridade na sua vida? Pense sobre isso, tá bom? Deus abençoe sua terça-feira, o seu dia. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.